Pedreira? O grupo Não do é? Vasco não é pedreira. Não é pedreira? Não é pedreira, Quem é a pedreira para você maior? Para mim, o grupo do Botafogo tá difícil. O do Fluminense também não é fácil por conta dos aspectos fora de campo. Aqui, Mas se fosse para votar aqui, eu colocaria o do Botafogo como mais difícil. Na comparação entre os Exato. demais, né? O grupo F é o do Fluminense. O Fluminense, União Espanhola, Once Caldas e o San José é o grupo do Flu. E aqui o grupo do Vascão é o G. Lanús, Vasco da Gama, Puerto Cabello e Melgar. Você achou o que aí do grupo do Vasco? Achei bem acessível, bem mediano. O Vasco tem a obrigação de passar, na minha visão. O Lanús é uma Passa equipe... um só, né, gente? Passa um só diretamente, né? O segundo colocado vai disputar um play-off com os terceiros colocados da Libertadores. Então, eu não consigo entender o Vasco como pedreiro. Eu acho que o Vasco tem obrigação de passar pelo investimento que tem, pelos jogadores que tem também, voltando a uma competição sul-americana, inclusive contra o Lanús. Boas lembranças para o torcedor vascaíno, que já enfrentou em 2007 e eliminou em 2012 também na Libertadores, a mesma coisa. O Puerto Cabello é a mesma coisa que o cara bobo lá, é muito difícil a viagem é muito mais preocupante do que o próprio time, que só tem 14 anos de existência, e o Melgar tem altitude, mas é uma altitude também que não é a altitude, por exemplo, que o Fluminense vai enfrentar, que é de quase 4 mil metros. O do Melgar, no Peru, é de 2.300 metros, cerca de 2.300. Então, assim, cara, pedreira eu não vejo nada de pedreira, não. Eu não acho que é um grupo fácil, como muita gente falou, mas o Vasco tem a obrigação de passar com isso aí. O do Flu, 4 mil metros aqui para o São Quase José, 4 né? mil. Quase 4 mil metros. Isso é muita coisa. Muito. A gente fala de Quito, que tem 3 e pouco, né? 3.700 e pouco do São José. O Flamengo jogou contra o São José em 2019 na Libertadores. E como foi, um jogo extremamente difícil, complicado, embora o Flamengo tenha vencido na ocasião, com um gol do Gabigol, inclusive. E eu lembro que foi durante o Carnaval aqui no Rio de Janeiro, enfim. Lembro muito bem desse jogo. Foi um jogo muito complicado. O Flamengo teve muitas dificuldades nos bastidores por conta da altitude. Se eu tivesse que votar nessa enquete aqui, proporcionalmente falando, eu votaria no Fluminense. Óbvio que na Libertadores eu acho que o grupo do Botafogo é mais difícil que o grupo do Flamengo. E na Copa Sul-Americana eu acho que o grupo do Fluminense é muito mais difícil que o grupo do Vasco da Gama. O Once Caldas também tem 2 mil e pouco. Tem tradição também. Tem um pouquinho de altitude. E a gente fala um pouquinho quando a gente olha o São José, que é quase 4 mil, mas já é uma altitude que já dá um desconforto, já dá mudanças fisiológicas. A logística é muito complicada para o São José. Porque não é só... o São José, às vezes você tem uma altitude que já te pega a altitude. Às vezes a chegada até o local, você tem que pegar um avião e ônibus e não sei o que, já dificulta mais ainda. O trajeto terrestre começa a ficar muito grande. Então, você começa a ter um desgaste, além do desgaste natural fisiológico que a altitude te entrega, um desgaste da viagem também. Eu quando vem sorteio, assim, vocês sabem, eu sou a maior preocupação minha é com altitude, porque não é nem muito além da esfera esportiva, é o ser humano. Até os nossos colegas jornalistas, quando vão fazer cobertura, muitos não se sentem bem. Quer dizer, a altitude ela é muito, entre aspas, cruel para nós que vivemos aqui no nível do mar. Ela é muito... Ela machuca, vamos dizer assim. Jogar bola nessas condições, para mim, é muito ruim. Então, quando sai sem altitude, eu fico aliviada, que foi o caso do Botafogo. E o Flu pegando 2 confrontos, né? 2 confrontos com altitude é bastante coisa. Tá aí o grupo. Você ficou feliz quando foi saindo as bolinhas, ô Pedro? Você foi sorrindo? Foi o quê? Foi... Normal, completamente normal. O Lanús é o time mais forte do grupo, Sim, mas é um time tanto forte que é o cabeça de chave. é médio. O Lanús é médio na Argentina, sabe? A gente está falando da Sul-Americana também, né? Quem equipe... tá aqui é porque tropeçou, é porque não fez um ano impecável, né? Se for pegar a folha salarial do Lanús, com certeza ela é muito menor do que a do Vasco da Gama, que tem vários jogadores que podem, inclusive, com a força do São Januário, decidir essas partidas. Jogar na Argentina é sempre muito difícil, mas o próprio Lanús não é uma equipe de massa na Argentina, então até mesmo a torcida que sempre apoia bastante, não é aquela torcida dos outros times que são mais tradicionais. Então eu realmente considero que o Vasco tem a obrigação de passar no grupo. Muito bem, eu não sei se vocês assistiram a toda a cerimônia do sorteio, eu assisti, né? Inclusive eu acho até que o Racing é o atual campeão da Libertadores, eu não sei. Porque o homem sorteou bolinha, falou, deu entrevista, o treinador do Racing. Eu falei, gente, eu acho que o Racing é o campeão da Libertadores. Eu não sei, eu fiquei confusa. Mas, enfim, é a chance de botar um argentino que ganhou, aí bota o argentino lá. Mas é porque esse cara foi jogador do Racing. Eu sei disso, mas a gente tem tanta gente que foi jogador também que pode falar. O Felipe Melo estava lá. Estava lá, na hora da Libertadores.
Fica a crítica, na minha opinião, para a fala do presidente da Conmebol, Alejandro Domingues. Ele começa bem falando do esquerdo, que perdemos ele num jogo até contra o São Paulo no ano passado. Foi uma grande tragédia do futebol, né? E aí ele começa falando de forma muito emocionada. Eu falei, pô, bacana e tal. Falei, esse cara não vai falar do racismo. Daí ele fala um pouquinho lá, estamos fazendo o que... Não estão, não. Porque uma multa de 30 mil não é o que estamos... Mas vamos lá. Só que aí ele disse que a Libertadores, Pedrosa, sem os brasileiros, seria como o Tarzan sem a Chita. Aí sabe quando você quer falar e você vai piorando? Então, foi o que eu senti ontem. Eu estava quase entrando dentro do sofá de vergonha, o Lucas Pedrosa. Me corrija se eu estiver errado. A Chita é a mãe do Tarzan, que no caso é uma chimpanzé, correto? Isso. É muito complicado você parar para pensar que a primeira analogia que vem na cabeça do presidente é sobre um macaco. Ele poderia ter falado, é igual jogar futebol sem chuteira, é igual o campo sem a bola. Ele poderia usar qualquer analogia. O Batman sem o Robin. Qualquer uma que ele imaginar. Mas ele pensa logo no macaco e no ser humano, falando sobre um time brasileiro, sobre os clubes brasileiros. Racismo, né, gente? E falando em português, a impressão que eu tive é o seguinte, tá vendo, brasileiros? Vocês que ficam enchendo o saco com esse negócio de racismo, a gente vai falar sobre racismo aqui. Essa foi a impressão que eu tive. Que ele só falou meio que para cumprir tabela e agradar os brasileiros. E os demais, beleza. É muito preocupante. Eu achei terrível o discurso. Eu achei terrível. Porque ele começa bem com esquerda. Era melhor não falar nada. Era melhor não falar nada. E aí ele começa a falar do racismo. Eu falei, gente, estamos fazendo o que for preciso para ajustar. Não está fazendo, não, Pedrosa. É muito preocupante, porque eles não tratam um problema como um problema. Eles acham realmente que imitar um macaco na frente de uma pessoa negra é provocação do futebol. Eles realmente acham isso. Isso é muito preocupante. Você viu a fala do presidente do Peñarol? É a mesma coisa. Eles realmente acham que aquilo ali é dentro do jogo, que pode tudo dentro do futebol. Cometer um crime para eles não é um problema, entendeu? Menosprezar um ser humano pela cor da pele do ser humano, para eles não é um problema. Aquilo ali é natural. Exatamente, cara. E aí é um problema que só vai piorando. Infelizmente, a consciência não chega nunca, né, para a sociedade. Infelizmente, a gente vai sofrendo muito com essas situações. E essa fala do presidente da Conmebol foi uma vergonha de tamanho imensurável. Agora, não tem muito o que a gente fazer, porque a própria organização não toma vergonha na cara, desculpa a palavra, mas é basicamente isso. Eu fico indignado quando eu ouço situações como essa e ver que a situação só piora e não fazem absolutamente nada para corrigir tudo isso. Agora, colocar para vocês verem os grupos, né, em relação à Sul-Americana, para vocês conseguirem acompanhar, colocar para vocês acompanharem nesse momento, tá aí na tela. Vamos falar para vocês, tirar até o inscreva-se, mas aproveita e já se inscreve aí, é muito importante você dar aquela moral. Estão me ligando nesse momento, mas vamos lá continuar o vídeo. O grupo A tem as seguintes equipes: Independente, Guarani do Paraguai, Nacional Potosí, Boston River. B, Defensa e Justiça, Universidade Católica do Equador, Cerro Largo e Vitória. No C, América de Cali, Huracan, Racing, Corinthians. Para mim, esse é o grupo da morte. O D, Grêmio, Godoy, Esportivo Luquenho e Atlético Grau. No E, Cruzeiro, Palestino, União Santa Fé e Muchuque Runa. F, Fluminense, União Espanhola, Once Caldas e San José de Oruro. G, que é a do Vasco da Gama. Vasco da Gama, Lanús, Puerto Cabello e Melgar, do Peru. E o H, que para mim é uma baba para o Atlético Mineiro, Caracas, Cienciano do Peru e Deportes Iquique. Esses são os times aí que estão na Sul-Americana e que irão se enfrentar, né? A gente está vendo aí os confrontos já definidos em sorteio que foi realizado ontem na Conmebol, né? Lá em Luque, no Paraguai, e você conseguindo acompanhar nesse momento todas as equipes. Para mim, o do Corinthians é complicado, mais um complicado aí também é o do Fluminense por conta das altitudes. Do Vasco, considero de boa. Eu acho que o Vasco não terá nenhuma dificuldade para avançar na Copa Sul-Americana. E aí eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal, acione o sininho da notificação para não perder nenhum conteúdo,
nossa meta. Olha, nossa meta é alcançar 60 mil, quanto muito, com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficar por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!